sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. As atas das últimas sessões estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Geovando dos Santos, para que faça leitura de matérias. Mensagem de número 22 de 2021. Itaú de Minas, em 24 de junho de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa, projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Autoriza a majoração do limite de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021. O projeto de lei, que ora é encaminhado à apreciação dos nobres edis, visa compartilhar as despesas a serem realizadas com o orçamento vigente. A lei orçamentária em vigor, lei número 196, de 9 de dezembro de 2020, da LOA, autorizou para o exercício financeiro de 2020 uma suplementação no percentual de... Aqui, desculpa, está marcado 5% e está escrito 10%. Qual que é a verdadeira? Aqui, ó. Qual que é o certo? 5 ou 10%? De 5%, porque está escrito 10%. Não fica em dúvida. Tá. Então, a lei orçamentária em vigor, lei número 196, de 9 de dezembro de 2020, a LOA, autorizou para o exercício financeiro de 2020 uma suplementação no percentual de 5%, o qual se revelou insuficiente. Já para este mês, as despesas a serem efetivadas com o pessoal folha de pagamento, obrigações patronais, materiais de consumo em diversos setores, inclusive na Secretaria de Saúde, dentre outros, não poderão mais ser contabilizadas por falta ou insuficiência de saldo orçamentário nas respectivas dotações, havendo risco de paralisação da realização dessas despesas, caso não seja autorizada a abertura de créditos suplementares. A despesa de pessoal da saúde encontra-se bastante comprometida, tendo em vista que se fez necessário o aumento de contingente para a cobertura do enfrentamento da Covid-19, o pagamento de adicionais para os servidores em serviços extraordinários, plantões excepcionais, entre outros, além de acréscimo considerável de aquisição de medicamentos e material de consumo para os prédios e de proteção para os servidores, entre outros. Deste modo, solicitamos a majoração em mais 15%, totalizando 20%, que acreditamos seja suficiente para que possamos executar o orçamento de forma racional e sem necessidade de buscar de forma mais a miúde a aprovação dessa Casa de Leis. É notório que outras situações contábeis deverão ser encaminhadas aos nobres edis para vossas apreciações, como os créditos especiais. Pelo exposto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação, votação e apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência especial, haja vista ser de relevante e inadiável interesse público para fazer face ao pagamento das despesas, assegurando a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população. Aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Requerimento número 65 de 2021. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei que menciona. A mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requerem a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei número 37 de 2021, que autoriza a majoração do limite de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município para o exercício financeiro de 2021 e que sejam dispensados os pareceres competentes. Justificativa. A proposição, por seu objetivo, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia,
tendo em vista que muitas pessoas, inclusive folha de pagamento, não poderão serem contabilizadas por falta ou insuficiência de saldo, sendo necessário aumentar para 20% o limite para suplementação do orçamento vigente. Sala das sessões em 21 de junho de 2021, mesa diretora. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloque em única votação o requerimento de número 65, que requer concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei número 37/2021, que autoriza a majoração de limite de abertura de crédito adicional suplementares ao orçamento do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021. Aumenta o limite de suplementação orçamentária para 20%. Aprovada por unanimidade. Aprovado o requerimento, coloque em única discussão o projeto de lei de número 37, supracitado, aumenta o limite da suplementação orçamentária para 20%. Cumprimento a senhora presidente, os demais colegas, já votei a favor da urgência especial, a qual eu sempre falo que a gente deveria ter um critério melhor com isso, porque quando nós precisarmos mesmo votar uma coisa assim, de urgência, não vai ter uma mudança. Então, se usa muito essa urgência especial aqui, eu acho que às vezes sem necessidade. Só gostaria de deixar claro, eu vou concordar com o projeto, mas deixar bem claro que foi, esse projeto passou para 5% na gestão passada e passou, um dos autores desse projeto foi o próprio vice-prefeito, que hoje é vice-prefeito, certo? Que era vereador no momento. Então, aqui tem os vereadores aqui que acompanharam comigo a gestão passada, que é a vereadora Juliana, vereador Davi, isso foi muito discutido e a gente votou para abaixar essa suplementação. E agora, vai aumentar. Então, assim, é uma coisa muito, variável, a gente não dá para entender muito isso. Então, se o próprio vereador que lutou para baixar, hoje ele está na administração, ele quer que aumente, mas, como também o meu voto não vai significar nada, eu aprovo. Também na discussão do projeto, na questão da urgência, eu sempre combati a urgência, mas a gente vem atravessando todas as situações praticamente ligadas à questão orçamentária e diretamente unida com a questão do pagamento de servidor, que já ocorreu o pagamento dos servidores. Então, assim, são situações que a gente fica, de fato, às vezes, numa saia justa.
Na questão suplemento, até vou dirigir ao vereador Roberto, a hora que chegou o projeto aqui, eu fui até dar uma olhada lá nas tramitações do ano passado, porque eu, por exemplo, estive presente e fui assim, quem mais defendeu a situação de uma suplementação entre 5% e 10%. E a gente aprovou de 5% em tempos pretéritos. No ano passado, eu falo assim, para justificar a aprovação que eu vou dar a esse projeto. O ex-prefeito Ronilton, que reclamou do percentual baixo, precisou de mandar 2 projetos, depois do orçamento aprovado, para suplementação de crédito. E a Câmara toda aprovou nas 2 vezes esse pedido dele. Então, o percentual que inicialmente era de 5%, acabou que no final ficou de 15%. Vou votar isso de 20%, muito mais assim, pensando na situação que o município passa agora, até em questões assim, alguns colegas devem saber que o município não conseguiu fazer um empréstimo num banco, e a alegação do banco para o município de Itaú foi exatamente o que a gente sempre apontou, que é o inchaço da folha. Então, todo o problema que a gente tem hoje relacionado à suplementação e peças orçamentárias, infelizmente, para o município, não para quem tem direito, mas infelizmente a folha de salário, que chegou no nível assim que o município praticamente está engessado em todos os aspectos. Mas, só matando a discussão, eu vou votar assim, sem nenhum desconforto, porque fizemos esses aumentos no exercício financeiro passado. Devolvo a palavra, presidente. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 37. Só justificando o voto. Justificando o voto, como eu já disse, né? Concordo um pouco assim, em termos com o vereador Davi, a situação em si, tá? Mas não que eu tinha uma opinião antes e hoje está mudado. Aprovada por unanimidade. Conforme já divulgado, comunica a realização da sessão ordinária, hoje às 18 horas, para ouvirmos o secretário de Obras, e uma sessão extraordinária sem remuneração para amanhã, dia 30/6, às 13h15, para a segunda votação do projeto, ora aprovada em primeiro turno. Agradecendo as bênçãos de Deus e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Logo após, teremos a sessão ordinária.